Amém, irmãos? Tem algumas coisas para falar antes de trazer a mensagem, mas vamos para a leitura da palavra, oração, aí os irmãos se assentam e nós conversamos um pouco. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no livro do profeta Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5, a partir do verso 1. Miqueias, capítulo 5, a partir do verso 1. Eu estou maravilhado com a presença dos irmãos aqui. Está cheia. Eu sinceramente não esperava. Que bênção. Amém? Podemos? Amém. Vamos lá. Diz assim as Sagradas Escrituras: agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á cerco contra nós, ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará o povo da força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria quando vier à nossa terra e quando calcar os nossos termos. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho da parte do Senhor, como o chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem e nem aguarda a filho de homens. O restante de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará, sem que haja quem os livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei do meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas, e exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores. E destruirei do meio de ti as tuas imagens de escultura, as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, destruirei as tuas cidades, e com ira e com furor farei vingança sobre os gentios que não ouvem. Amém? Vamos orar, querido? Querido Deus, querido Pai, Papai, este é um momento sublime, Senhor, do culto que fazemos para Ti. É o momento, ó Pai, de nós Te ouvirmos, escutarmos a Tua voz e Te obedecermos naquilo que o Senhor vier nos falar. Portanto, ó Deus, fala ao nosso coração. Fala, ó Deus amado, aos meus irmãos que também estão de forma remota participando deste culto de gratidão. Deus, obrigado, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá
de ouvirmos a tua voz. Sou teu instrumento nesta hora, meu Senhor. Toma conta de mim, toma conta dos meus lábios. Senhor Deus, não me deixa te atrapalhar. Me ajuda nesta hora. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, amados. Deixa eu só trazer alguns esclarecimentos aqui. A igreja já sabe, evidentemente, mas os nossos queridos da internet ainda não sabem. E acredito que eles estão achando um pouco estranho. Não está aparecendo nos vídeos. Mas o fato é, meus irmãos, que eu fui diagnosticado com uma cardiopatia que me surpreendeu a mim, a minha família, a todos vocês também. E estou fazendo uma série de exames, vou concluí-los agora dia 27, é quando vai ser batido o martelo para dizer o que exatamente eu tenho. Por conta disso, amados, eu tive que pisar um pouco no freio, e aí tive que dividir o trabalho com o Carlos, né? O Carlos é meu igual, todo mundo sabe disso aqui, né? E então foi necessário que houvesse algumas mudanças, e uma delas foi eu sair das pregações, porque aqui, meus amados, eu me entrego completamente, fico extremamente emocionado, muito cansado, porque eu me dedico, é uma coisa assim, irmão Hermédio sabe, os irmãos que pregam aqui, irmão Reginaldo, né? É um negócio que não dá para controlar, né? O Espírito Santo toma a gente, e aí, meus irmãos, haja coração para segurar isso. O danado está fraco, então tem que, né? Então aí eu tive que fazer isso, mas aconteceu uma coisa extraordinária nessa igreja, né? Todo mundo começou a trabalhar. Deus me tirou do circuito, fica quieto agora, vamos botar esse povo para ralar, e está sendo assim uma experiência gloriosa, irmãos. O Carlos voltou a pregar, Jesus amado, tem bênção maior do que essa. Carlos voltou a pregar, a igreja toda se envolveu, né? Parece que foi um negócio assim, foi um choque, né, que Deus deu em todos nós. Mas é isso, o corpo de Cristo é isso. Não é o pastor, não é o cara que está aqui na frente, mas é o corpo, né? Então eu queria dar essa satisfação para os meus queridos da internet, que não existe mais vídeos meus, pelo menos por enquanto, mas eu tenho certeza que os irmãos vão ganhar muito mais em qualidade do que tinham até então. Amém? Amém. Bom, vamos lá, queridos. A mensagem de hoje é uma mensagem muito interessante, porque o Senhor Deus me deu essa palavra e assim achei até um pouco estranho, mas é uma palavra que vai nos levar, vai nos remeter a uma reflexão bastante profunda, né? Em toda essa festa de Natal, nós estamos aí há 3 dias, né, de comemorarmos o Natal. Existe aí uma discussão muito grande em torno dessa festa, né? O que é lícito, o que não é lícito, enfim. E eu vou dizer para os irmãos, eu particularmente, Cleiton, fico muito incomodado com essa discussão, porque essa festa, meus irmãos, é a única festa cristã reconhecida no planeta inteiro. Se você for lá na China agora, tem tudo que pertinente a Natal, tem lá. Mas Cleiton, eles não falam de Jesus, mas vocês podem ter certeza absoluta que eles sabem que aquela festa ali, aquele momento que está acontecendo ali, é por causa de uma pessoa, é por causa de alguém. A palavra Natal vem de natalício, de origem, nascimento. Então, ela traz a ideia de que aquele momento está acontecendo porque alguém surgiu, alguém apareceu. Eu me preocupo muito quando a gente nos afastamos dessa ideia, e eu vou colocar melhor para os irmãos. A pregação não é exatamente sobre isso, mas tem a ver. Eu queria que os irmãos me acompanhassem nesse raciocínio. Lógico que eu respeito qualquer pensamento contrário ao que eu estou falando aqui,
mas é uma coisa que eu gostaria que nós viéssemos a refletir. Então, quando nos afastamos desta secular e tradicional festa que reúne famílias em volta da mesa, estabelece armistícios, vocês sabem, já houve várias guerras e no dia do Natal os comandantes interromperam a batalha, respeitando o momento. Obrigatoriamente nos remete a uma criança colocada em uma manjedoura, contemplada pelos seus pais, pelos reis e também por outras pessoas. Isso é fato, irmãos. Eu estava pesquisando, mesmo nos países, no Islã, eles sabem que houve um Jesus e aquela festa é por causa dele. Por favor, continue me acompanhando dentro do que eu vou falar. Uma criança colocada em uma manjedoura, contemplada por seus pais, contemplada por reis e tantas outras pessoas. Esta criança, que devido à sua importância na vida de cada um de nós, mudou os conceitos deste mundo, dividiu a história universal em duas partes. Todo mundo sabe do antes e depois de Cristo. Isso em qualquer lugar do mundo. E há muita discussão sobre essa festa em si. Sobre a árvore de Natal, com seus penduricários e luzes piscando, guirlandas e tantos outros enfeites. Porém, mesmo em meio a tudo isso, mesmo ofuscando os nossos olhos com todo esse brilho, né? Com todas essas coisas acontecendo, há um momento de reflexão que nos remete àquele presépio que fica na base da árvore de Natal. Toda árvore de Natal tem um presépio embaixo, por mais simplesinho. Lá em casa tem um. E a minha filha ainda fez a gentileza de botar todos os membros de máscara, né? Todo mundo está de máscara lá. Mas está lá, tem um presépio. A luz está brilhando, está piscando, a árvore está linda, tem uma estrela enorme em cima da árvore, mas tudo aquilo ali existe porque lá embaixo tem presépio. Naquele presépio tem uma criança em uma manjedoura. Então esse vislumbre de reflexão, ele nos encanta e nos motiva a contemplar cada um dos seus detalhes. E tem uma história ali, meus irmãos. Tem uma história ali. Tem algo ali que todas aquelas luzes piscando e nem o Papai Noel vão conseguir explicar. Porque a verdade está ali, naquele pequeno presépio. Simples. Interessante isso, né? Eu, nos meus tempos de criança, e hoje, até hoje, quando eu vou no shopping e vejo lá os presépios montados, as crianças ficam encantadas com o presépio. É ele que chama a atenção. Então, meus irmãos, isso me fez refletir, me fez pensar, porque às vezes discutimos em cima de tantos detalhes, né? É uma festa assim, é uma festa assada. Esses detalhes todos natalinos não são cristãos. E nos perdemos nisso. E não olhamos para o presépio lá embaixo. Então Deus começou a mostrar para mim que nós estamos olhando de uma forma errada. E estamos fazendo isso em tudo na nossa vida. Em todas as coisas que nos rodeiam. Deixamos o que é relevante de lado e começamos a olhar para aquelas coisas pequenas que não vão trazer, não vão agregar nada para nós. Nós percebemos o que não é relevante. Destacamos aquilo que não produz mudanças. Discutimos as ideologias pagãs da festa, porém não atentamos para a tremenda mensagem de esperança contida nela. Tem uma mensagem de esperança nessa festa.
nasceu e que ele veio com um objetivo muito bem traçado. Se vocês pegam as profecias de Isaías, pega aqui o que esse profeta falou, nós vamos ver uma coisa quase que matemática muito bem traçada. Não foi o acaso. Não foi o acaso. Aquela estrela que levou aqueles pastores, aqueles reis, até onde Jesus estava, ela foi enviada por Deus. Deus mostrando o caminho. Ora, o caminho é esse daqui. É para ali que vocês têm que ir. Jesus veio na hora certa, no momento certo. Ele não caiu do céu. Ele veio dentro de um projeto de Deus, para que toda a humanidade fosse resgatada, tirada do pecado. E muita gente se perde nos outros detalhes, que não tem nada a ver. E se esquecem do presépio, da mensagem que está ali para todos nós. O nosso mundo, irmãos, está implodindo. Se vocês não perceberam isso ainda, então deixa eu dar logo a triste notícia. Há um tic-tac nos avisando, esse mundo vai implodir. E tem hora e dia marcado. A desesperança tomou conta de toda a humanidade. A violência aumentou sobremaneira. O juízo está completamente corrompido. E olha que eu estou falando de coisas que vivemos hoje. Experiências que nós experimentamos agora, neste momento. Costumes e valores tradicionais que preservavam ou preservam ainda a santidade da família estão sendo destruídos. A corrupção motivada pela ganância e o desejo de poder que se alastra como câncer a cada dia desestabiliza o caráter do homem. E o pior de tudo, meus irmãos, o pior de tudo, a verdade tornou-se relativizada. Ou seja, cada um tem a sua. Cada um tem a sua verdade agora. Estamos a poucos instantes de uma catástrofe social. Não há nenhuma perspectiva de melhora, ou de que este mundo venha produzir algo de positivo. Estamos brigando aí fora pela vida, estamos empenhados em construir os nossos sonhos, mesmo a despeito de Deus. Verdade, irmãos. Verdade. Perseguimos os nossos objetivos, mas se for preciso colocarmos Deus em segundo plano, fazemos isso. Nosso objetivo é mais importante. O nosso sonho é mais importante. Isso tudo Deus começou a me mostrar. Nesse texto, os irmãos vão entender melhor aonde Ele quer nos levar. Lá em Abacuque, capítulo 1, a partir do verso 2, nós lemos o seguinte: até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Olha que interessante. É exatamente o que está acontecendo hoje. Versículo 4. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. A justiça se manifesta distorcida. Parece que eu estou lendo o jornal de hoje. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, Paulo diz assim ao seu discípulo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias
sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficiência dela, destes afasta-te. E por último, Mateus capítulo 24, quando nosso Jesus olha para os seus discípulos e diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, não há perspectiva boa para o nosso futuro. Não é por causa do governo que está entrando, não é por conta da América Latina toda está com um novo regime, um regime diferente daquele que nós gostaríamos. Mas é bom lembrar uma coisa, irmãos. A Bíblia diz que nós já estamos vivendo nesses últimos momentos desta terra. Se você ainda não acordou, se você que está na internet não acordou ainda para esta realidade, é bom você correr. É bom você despertar. Ah, mas o que isso tem a ver com o Natal? Calma, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Precisamos entender, irmãos, tic-tac está acontecendo nesse exato momento. Estamos nos últimos instantes deste planeta. Quem quiser pagar para ver, faça isso, mas depois não tem volta. Hoje estamos precisando de conserto, estamos precisando olhar para Deus, nós estamos necessitando, carecendo da sabedoria dele nas nossas vidas. Estamos nos envolvendo com todas as coisas, menos com a mensagem lá do presépio. Estamos encantados com a luz da árvore de Natal, com aquele pisca-pisca maravilhoso. Estamos embevecidos e tomados com a alegria da troca dos presentes, da ceia regada na mesa. Isso tudo nos chama atenção. Mas nos esquecemos da mensagem do presépio. É lá embaixo, irmãos, que nós temos que olhar. É lá no pé da árvore. É lá no pé da árvore. Então, qual foi o olhar de Miqueias? E aí eu quero que vocês agora venham para o texto que nós lemos, porque enquanto no mundo muitos cristãos se perdem no brilho, no piscar das luzes, e nas festas, e nos manjares, e na troca dos presentes, e na falta de até mesmo na falta de perspectiva que este mundo oferece, porque tem muitos que estão olhando, puxa, vai ficar ruim, vai ser terrível. Muita gente está se perdendo nisso também. Mas vamos olhar como é que Miqueias encarou esta sua realidade naqueles dias. Aqueles que esperam a vinda do Senhor Jesus olham para a manjedoura. Ali está a nossa esperança, meus irmãos. É para lá que Miqueias olhava. Precisamos desesperadamente deste olhar de Miqueias em nossas vidas. Porque olha só o que aconteceu. A bela e rica cidade de Samaria já tinha caído. O reino de Israel já sucumbira diante da supremacia militar da Síria. Não obstante a invasão de Judá e a fraqueza dos judeus na sua defesa contra o inimigo poderoso, ainda não havia chegado o fim do povo do Senhor. Miqueias olha adiante para o cerco babilônico a Jerusalém,
Estou lá no versículo 1 do capítulo 5 de Miqueias, que nós lemos agora, e onde está escrito assim: há tantos soldados acampados ao redor da cidade, que Miqueias a chama de filha de tropas. Olha a expressão que Miqueias usa, lá no verso 1. Tem tanto soldado rodeando a cidade. O medo e o temor era tão grande que Miqueias fala: Jerusalém é filha de tropas. Quando o rei Zedequias e seus oficiais viram que tudo estava perdido, tentaram fugir, mas foram alcançados e capturados pelos babilônicos. Em 2 Reis 25, de 1 a 7, nós lemos isso. É evidente que humilharam o rei, ferindo o seu rosto com uma vara. Depois mataram seus filhos. Cegaram o rei, amarraram-no e levaram-no para a Babilônia. E o que isso tem a ver com a gente? Vocês vão ver. Aqui, em Neemias 5, de 1 a 5, nós vemos o olhar de Neemias, que enxerga a segurança e alcança a paz no meio de toda essa turbulência. A cidade está toda cercada, prestes a cair, prestes a sucumbir, prestes o povo ser levado cativo para a Babilônia. Mas o que esse camarada vê? O que Miqueias enxerga, gente? Ele vê o nascimento do Salvador. A visão que ele tem, o que ele recebe de Deus, é a visão de Jesus, queridos. E é muito interessante porque aqui no capítulo 1, ou no capítulo 5, a partir do verso 1, está escrito assim: agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, a expressão que ele usou, pôs-se cerco contra nós, ferirão com a vara na face do juiz de Israel, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que está de pé, em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E aí vem uma coisa interessante no verso 4. Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. E logo na parte A do versículo 5 diz assim: e este será a nossa paz. Foi isso que esse camarada viu. Miqueias viu toda a carga poderosa de Deus através do nascimento daquela criança, através do nascimento do Salvador. Ele via: a coisa está ruim, a perspectiva é péssima, mas eu estou olhando para lá. Ele vai nos apacentar, Ele vai mudar nossa história, e nós vamos obter a paz que nós tanto ansiamos. Aleluia! Irmãos, é para um presépio que nós temos que olhar, queridos. Perdemos a visão, amados. Perdemos a visão. Nós estamos tão ludibriados com o brilho desse mundo e com as coisas que ele pode nos oferecer, mas é tudo mentira e falácia. Não vai nos levar a lugar nenhum. O que vai nos levar a algum lugar é aquela estrela que guiou aqueles pastores e levou até aquele lugar humilde, uma estrebaria. Este quadro traçado por Miqueias é um símbolo da igreja militante. Agora vamos lá, vamos à analogia. A igreja vive num mundo hostil, forças físicas e espirituais, humanas e demoníacas se juntam para atacar a igreja. Não se engane, a chapa vai esquentar do nosso lado a partir de agora. Eu vi um pregador, um pastor muito conhecido, muito, com certeza deve ter fãs dele aqui. Ele falou o seguinte, na pregação que ele estava fazendo,
Ele falou assim, ó, eu conversei com um determinado ministro ontem e vocês não sabem o que vem por aí. Vocês não têm noção do que vem por aí. Os caras, é a expressão que ele usou, os caras vão vir de voador em cima da gente, com os 2 pés no peito. Foi a expressão que ele usou. Mas saibam de uma coisa, vai ser o melhor momento que essa igreja vai experimentar em toda a sua história. E ele falou isso de uma forma tão tensa, tão aguda, que é impossível que aquela audiência ali não tenha acordado. Um pastor que não tem o costume de pregar mensagens assim. Mas ele falou, eu preciso falar isso para vocês, mesmo que seja a última vez que eu possa falar isso. É o quadro que este profeta está traçando para nós aqui. A igreja vive um mundo hostil, forças físicas e espirituais, humanas e demoníacas se juntam para atacar a igreja. Os líderes da igreja muitas vezes foram perseguidos, caçados, presos, torturados, martirizados, mas em vez do mundo destruir a igreja, é a igreja que se levanta como um exército para triunfar sobre o mundo. E nós sabemos disso porque nós já lemos o fim da história. A degradação do juiz de Israel, que está lá em 5:1, é colocada em contraste com a grandeza do futuro governante de Israel. Compare versículo 1 com versículo 2. Há um contraste ali. Fala da derrocada do rei, mas fala do outro rei, tremendo, absoluto, poderoso, e que ninguém pode resistir. Miqueias continua com a sua mensagem de esperança, e é este o ponto, irmãos. E é este o ponto. A mensagem de Miqueias estava centrada nesta figura desse Deus menino, do nascimento do nosso Jesus, e de toda a esperança que Ele viria nos trazer. E no meio da escuridão da noite, Ele olha para a frente, e além dos carros de guerra, e do trepidar dos cavalos que marcham para aterradoras conquistas militares, Ele vislumbra o nascimento do Messias, o príncipe da paz. A nossa paz não é a ausência de problema, e nem apenas presença de coisas boas. Nos iludimos com isso também. Passamos por vales profundos, muitos aqui estão passando. Mas a paz está segurando vocês, como está segurando a mim. Eu sei de muitos aqui que estão passando por vales profundos. Mas a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará vossas mentes e os vossos corações até o dia de Cristo Jesus, queridos. É nisso que nós temos que nos prender, é para isso que nós temos que olhar. É lá para a manjedoura, para o nascimento do nosso Jesus, que veio, fez a obra que Ele tinha que fazer, cumpriu tudo que a Escritura mandava Ele cumprir, até sorver aquele cálice de fel, que se esqueceram de dar para Ele. Ele falou assim, está faltando uma coisa aí. Cadê o cálice de fel? Eu tenho que tomar ele agora. O mundo está em conflito. O homem é uma guerra ambulante. O sonho da paz mundial está cada vez mais distante. E somente o príncipe da paz pode dar a paz. Somente sobre o seu reinado é possível conhecer e desfrutar dessa paz. A paz de Cristo não é imposta. Ela mesma é a paz. A paz de Jesus é a verdadeira paz. Por isso que Ele diz, eu não dou a paz que este mundo dá. Eu te dou a minha paz, mas ela não é igual à paz desse mundo. Porque a paz de Jesus é verdadeira. Está no meio da luta, está no meio da guerra, está desempregado, está doente, o coração está falhando, mas você tem paz.
E nada, ninguém arranca isso de você. Assim como Deus poupou de maneira milagrosa o povo judeu das barbáries da história, e nós sabemos disso, não permitindo o seu aniquilamento. E olha que tentaram, hein? Como tentaram acabar com esse povo. Assim também Deus protege a sua igreja das investidas do inimigo e do furor do mundo. O fundador, o fundamento, o dono e edificador da igreja é também o seu protetor. Mateus 16, 18. É Deus que nos garante a vitória. É Jesus que controla a igreja. É Ele que está na nossa frente. Irmãos, e não importa o que venha acontecer. Não interessa o quão negro se torne o nosso futuro. Jesus está à nossa frente. Aleluia! Então, o olhar desse profeta de Miqueias, ele enxergava a paz no meio da turbulência. Mas ele também enxergava uma outra coisa. Ele enxergava a disciplina de Deus. Lá no capítulo 5 que nós lemos, a partir do verso 10, do 10 ao 14, lemos assim: sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei do meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, derrubarei todas as tuas fortalezas, exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores, e destruirei do meio de ti as tuas imagens de escultura, as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. E lá no 14, e arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades. Creio que em nenhum momento da história em que nós estamos vivendo agora e da história passada, houve um momento de tamanha degradação como a igreja está passando nesses dias. A igreja está degradada, irmãos, afastada de Deus, preocupada com as luzes, preocupada com outras coisas. O que importa é o meu objetivo. O que importa é o meu sonho. O que importa é aquilo que eu quero conseguir para a minha vida. A igreja se degradou, queridos. E aí nós vemos lá em 1 Pedro, capítulo 4, o apóstolo santo dizendo assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se o primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Antes de desfrutarmos da paz de Deus, precisamos ser purificados por Deus. Os impenitentes que se mantiverem endurecidos serão quebrados repentinamente e sem cura. Não vai ter volta, não vai ter oportunidade. Mas o povo de Deus será purificado e liberto de tudo aquilo que fez desviar das veredas de justiça. E de que a igreja tem que ser purificada, meus irmãos? Do que esta igreja visível dos nossos dias precisa ser purificada? Separei aqui 3 itens. Tem um monte. Mas separei esses 3 aqui, que eles vão dar uma visão mais dos demais. A igreja será purificada de suas estruturas fortificadas. Versículo 11 do capítulo 5. Destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. Igrejas portentosas, igrejas tremendas. Eu tenho 8.000 membros, eu tenho 600 congregações. Isso estou falando de coisas que eu já ouvi pastores falarem. A minha igreja tem influência na política.
Eu elejo quem eu quiser. Para Miqueias, o Senhor disse para ele: destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. E é o que Deus está falando para a igreja hoje. Irmãos, o juízo começou. Eu não tenho nada contra os meus queridos que insistem nas portas dos quartéis, que insistem em mudar situações através de passeatas. Eu acho que há momentos que é necessário, mas eu quero dizer que chegamos no ponto final. Deus vai provar a sua igreja. Vai provar como nunca provou antes. O pastor certa feita falou para mim: agora é a hora de Deus separar os meninos dos homens. Se prepare, meu irmão. Se prepare, meu irmão. Se você perde seu tempo ainda com coisas, com qualquer coisa que não seja oração, leitura da palavra, jejum, clamor, súplica, perdão de pecados, eu vou dizer para você corre atrás do teu prejuízo. Corra atrás do seu prejuízo. E esta não é a voz de alguém, de um pastor, mas é a voz do próprio Espírito de Deus dizendo: corra enquanto você ainda tem tempo. A nossa busca tem que ser em cima disso. Vocês entendem por que Jesus apareceu? E ele apareceu na hora certa, no momento certo, na época certa, e veio do jeito que veio. Porque ele precisava impactar este mundo, e ele fez isso. Ele impactou este mundo de tal maneira, de tal forma, que homens, quando o conhecem, por mais gigantes que sejam, se dobram diante dele, caem por terra. O povo de Deus está mais confiante em si mesmo e em suas fortificações do que em Deus. Estavam depositando mais a sua confiança nas obras de suas mãos do que no poder que vem do alto. As nossas técnicas de evangelismo, eles não tinham técnica de evangelismo no passado. Eles tinham o Espírito Santo. O chão tremia quando eles oravam. Pelo menos está escrito na minha Bíblia. Pessoas caíam. Pessoas caíam diante do poder de Deus. Não aguentavam ficar de pé. Não é assim, cai que nós vemos hoje, não. Era o poder genuíno de Deus sobre elas. Mas existe um outro aspecto. A igreja será purificada também de sua idolatria. Sobre isso a gente pode falar muito. Pena que o tempo não vai dar. 5,13 diz assim: do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Quanta idolatria hoje, amados. Quanta idolatria. E esse período agora de eleições, nós vimos cenas assim dantescas. De um homem sendo cultuado dentro da casa de Deus, dentro do santuário do Altíssimo, naquele lugar onde só Ele, só Deus, somente Deus poderia ser adorado. Vocês querem algo mais terrível do que isso? Já pensaram na gravidade dessa cena? Quando Deus olha dos céus e vê aquilo, pessoas se levantando, tirando fotos, gritando, assoviando, para um homem. Para um homem. A igreja mergulhou em idolatria. Idolatramos nossos líderes, idolatramos nossos pastores, idolatramos qualquer outra coisa.
mas não olhamos mais para Deus como deveríamos olhar. Então a igreja tem que ser purificada assim. E é por isso que o Senhor fala com o profeta, explicando para ele, Miqueias, tem que purificar esta nação, porque a idolatria comeu frouxo. E como essa idolatria tem se manifestado nesses últimos dias, não apenas deixaram de adorar a Deus conforme suas prescrições, da forma como Deus nos manda adorá-lo. Não é do jeito que nós queremos adorá-lo. É da maneira como a Bíblia nos ensina a fazer essa adoração. Como é que nós entramos dentro da casa do Senhor? Como é que quando nós colocamos o pé aqui dentro desse salão, qual é o espírito? Em que espírito nós chegamos? De adoração? Agora chegou a hora de adorar o meu Deus. Chegou o dia, o momento de eu congregar com os meus irmãos e junto com eles adorar o Deus vivo, santo e verdadeiro. É disso que Deus fala com Miqueias e está falando com a igreja hoje. Adoramos Ele do nosso jeito. O culto foi corrompido, meus irmãos. Transformou-se numa detestável idolatria. A igreja também vai ser purificada, meus queridos, pelas suas imoralidades. Não preciso falar muito sobre isso. Temos notícias todos os dias do que está acontecendo no seio da igreja. Lá em 5,14, o Senhor fala para Miqueias assim: eliminarei do meio de ti e de teus postes ídolos, e destruirei as tuas cidades. A idolatria sempre desemboca na imoralidade. Sabe por que a igreja tem imoralidade dentro dela hoje? Porque ela é uma igreja idólatra. Só por causa disso. Quando o povo de Israel abandonou o seu Deus, se meteu nas piores depravações. Não tem nem como descrever. E a igreja hoje, da mesma maneira. Mas tem um outro olhar. Eu estou encerrando agora. Tem um outro olhar de Miqueias, que é o olhar do juízo. Lá em 5,15, nós lemos o seguinte: nós vemos assim, depois de mostrar a ação disciplinadora de Deus na vida da igreja, limpando-a de suas mazelas, o profeta fala da ira e do furor de Deus, tomando vingança contra as nações que rejeitaram a sua palavra e não obedeceram a sua voz. Ao seu povo, Deus disciplina, e aos ímpios, Deus derrama a sua ira e o seu furor. Amados, Ele vai vir. O juízo de Deus vai cair sobre a igreja dele. Sim, ela precisa ser purificada. E esses dias chegaram. Não é que vão chegar, não. Chegaram. O momento é agora. O momento é agora. E se você entender isso, estamos a poucos dias de mudança de ano. E se você compreender isso, e você fizer da forma como Deus está nos orientando a fazer, você vai passar por esses dias. E Deus vai te ajudar a passar por isso. É promessa dele para nós. Mas ele precisa purificar a sua igreja. Mas tem um detalhe. Toda a opressão do mundo que será usada nesse exercício, as perseguições que virão em breve, e se prepare. O cara está com sangue nos olhos. Se prepare. E aí, a mensagem que Miqueias traz para nós é assim: isso tudo vai acontecer, é preciso acontecer,
É mister que aconteçam, mas tenha esperança que você pertence a Deus, você é dele. E você vai passar por toda essa situação. Agora, aqueles que serão usados como instrumento para forçar isso sobre a igreja, se eles não se arrependerem dos seus pecados, sofrerão toda a fúria de Deus. Sobre eles cairão toda a fúria de Deus, se não se consertarem, se não se arrependerem, se não se voltarem para Deus. Morrerão nos seus pecados. E ficarão toda a eternidade longe de Deus, completamente sem esperança. Qual é a conclusão, meus irmãos, que eu tiro de tudo isso? Dessa forma, dessa maneira que Miqueias tinha e que Deus fez com que ele enxergasse, trazendo para os nossos dias, para o nosso momento, para a esperança que o Natal, que o Natal nos traz, a mensagem de esperança que ele traz para nós. Então, como devo comemorar o Natal? E aí, meus irmãos, vem uma impressão muito particular, minha. Creio que sob a mesma perspectiva de Miqueias, o Natal, antes de tudo, é um start de processo. Prestem atenção nisso. Quando Jesus nasceu, startou uma série de processos para a humanidade. Veio a salvação, veio a libertação dos pecados, veio a regeneração, veio a transformação, tudo mudou. Uma série de coisas começaram a acontecer que antes não aconteciam. E vieram a partir daquele nascimento, daquele Natal. O primeiro Natal. Tudo mudou. Então qual é a perspectiva nossa? É a mesma de Miqueias. Olharmos para todas essas situações que estão chegando e vão se estabelecer, mas temos um olhar de esperança, o mesmo olhar de esperança que ele teve. O meu pastor vai vir. Ele vai vir apacentar o seu rebanho. Ele não vai me deixar cair. Ele não vai me deixar sucumbir. Ele vai cuidar de mim. Ele vai me levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ele vai refrigerar minha alma. Ele vai me guiar por caminhos eternos. Esse é o meu pastor que cuida de mim. Então estou pouco me importando com o que virá, porque ele vai cuidar de nós. Então essa é a perspectiva que nós temos que ter. O Natal, antes de tudo, como eu falei agora há pouco, é o start de processos, é o início da implantação dos projetos de Deus para o seu povo. Desde aquele dia, desde aquele primeiro dia, o plano de Deus tem sido cumprido minuciosamente. Cada detalhe, cada milímetro, cada vírgula. É como ele diz, tudo passa, mas não vai cair um Y, não vai cair um tio da minha palavra. Porque a minha palavra permanece para sempre. Encerrando, queridos. Portanto, fiquemos atentos a isso. Quando estivermos ao redor da nossa mesa, dia 24 agora, sábado. É sábado? É sexta-feira? Sábado. Sábado agora, eu vou comemorar o Natal com a minha família. Eles vão estar todos ao redor da mesa. Meus filhos, meus netos, minhas noras, meu genro, que não são cristãos, meus cunhados, que também não são cristãos, eles vão estar ali ao redor da mesa. Vou pegar a minha Bíblia, eu vou abrir a minha Bíblia e vou declarar para todos ali que Jesus nasceu. Estamos aqui hoje, não é para trocar presente, não é para comer o peru, o lombinho que a dona Isabel está fazendo delicioso, já está até lá, prontinho. Prestem atenção, estamos aqui porque Jesus nasceu, startou uma série de processos que está se fechando o ciclo agora, nesse momento, daqui mais algum pouco tempo.
E você não pode perder esse fio de meada. Então, quando você estiver ao redor da mesa com os teus filhos, com a tua família, declare para eles que já estamos aqui porque Jesus nasceu. Comemorem sim o seu Natal, porque é a data mais linda. Jesus nasceu. Não se liguem nessas coisas que falam por aí. Não quero nem saber de Constantino, do solstício de verão. Eu não quero saber dessas coisas, eu não estou nem aí para isso. Jesus nasceu. Aleluia. Me libertou, me tirou de um abismo profundo. E se ele não tivesse nascido, eu estava morto agora nos meus pecados. Entendem? Dane-se o solstício de verão, Constantino, e seja lá mais quem for. Comemore o seu Natal e agradeça a Deus, porque Jesus nasceu. Feliz Natal e vamos ficar de pé para orar. Aleluia. Querido Pai, fiz o que o Senhor mandou. Agora é com o teu Espírito, Senhor. É com o teu Espírito. Falar a cada um desses corações que estão aqui comigo, dos meus amados que estão participando pela internet conosco. Senhor, agora é a hora do teu Espírito falar com todos nós. E mostrar para nós que temos pouco tempo. Que precisamos nos ajustar, Senhor. Que precisamos, ó Deus querido, buscar a tua face. Buscar, ó Deus querido, o verdadeiro sentido desse Natal, Senhor. Ó meu Deus, que possamos entender por que o Senhor veio. Ó meu Deus querido, que possamos, Pai amado, dar um valor devido a essa experiência gloriosa de estarmos juntos contigo, selados pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus amado, vamos para a eternidade, vamos morar, meu Deus querido, nas mansões celestiais, já preparadas por Ti, ó Deus. E eu Te agradeço pelo selo do Teu Espírito em cada um de nós. Portanto, meu Senhor, aviva em nós essa mensagem. Ó Deus, nos mude, nos impulsione, Deus, que sejamos diferentes a partir de agora, ó Deus amado, como emblemas Teus, ó meu Senhor, como tochas verdadeiras, espalhadas por este mundo, iluminando este mundo vil, corrupto, mentiroso, mas nós levando a mensagem verdadeira, a Tua mensagem de esperança. Ó Deus querido, obrigado por nos usar. Obrigado, ó Deus, por nos permitir estar aqui. Obrigado, ó Pai amado, por todo o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Eu Te agradeço, meu Senhor. Eu louvo o Teu nome desde já. Abençoa os meus irmãos, leve-os em paz para seus lares. E que lá, meu Deus, naquele dia, quando comemorarmos o nascimento de Jesus, ó Senhor, que possamos passar esta mensagem, este brilho para os nossos convidados, para aqueles que estarão ali, querido, que eles possam receber de nós esta mensagem, pois é no nome santo de Jesus que oramos agora, agradecidos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do seu Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus aqui reunido, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus.